Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Que a paz do Senhor esteja com cada aluno do curso de liderança. Você está na disciplina Seitas e Heresias e eu sou seu professor, pastor e professor Marco Faleiro. Nós iremos, nesta que é a quinta aula, falar acerca da visão histórica das igrejas em Angola. Vamos então até, como nós falamos sobre heresias, e nós abordamos na última aula um pouco sobre religiões, né? E nós começamos a chamar a atenção sobre o aspecto prático desse estudo, dessa disciplina, né? Que é o quê? Ter conhecimento acerca de religiões, de seitas, heresias, com qual objetivo? De ter conhecimento? Não. Com o objetivo de alcançar o perdido. Esse é o objetivo. Eu não vou sair estudando, lendo coisas acerca de mentira, de heresia. Eu não vou ler essas coisas, para quê? E eu digo para você, se não tem objetivo, o que você está recebendo aqui é o suficiente. Ou se você for fazer o curso de bacharel em teologia na Logos ou outro lugar que você for, talvez você vai receber um pouco mais de conhecimento, porque você provavelmente vai querer estar num ambiente de liderança e o líder precisa de ter um pouco mais de conhecimento para ajudar o seu rebanho. Mas se não for esse o objetivo de ajudar outras pessoas, não tem objetivo ficar tendo conhecimento dessas coisas. Eu, por exemplo, tenho muito conhecimento do assunto, porque sou professor da área, né? E além disso, eu me coloco, né, como um apoiador apologético, né? Então, com construção de material, como por exemplo livro, né, que é para ajudar a igreja, né? E ajudar também aquele que pode ler, que não tem Jesus e que vai ver a mentira que ele está vivendo. Esse é o objetivo, alcançar o perdido. Mas vamos ter uma visão histórica da questão da igreja, né, dentro aqui de Angola, e eu queria começar com um termo que você deve ter ouvido, claro que ouviu, né, que é proliferação de seitas. Quando a gente ouvia esse termo, parece que ele começou a cair agora, né, em desuso, ou até porque a mídia e o governo começaram a ver que é uma discriminação chamar de seitas os grupos ou confissões religiosas, como está na lei, né? Por quê? Porque para o governo não existe heresia, para o governo não existe seita, né? No sentido de heresia, de religião errada, porque cada um segue a religião que quer. Estamos num estado de direito, né? Laico, em que as pessoas têm o direito de crer no que querem. Agora, elas só não podem ter uma crença ou uma religião que vai contra a lei, que cria crimes, aí é diferente. Nesse sentido, é que tem aquele aspecto que eu já falei anteriormente, que tem sido o aspecto da ciência da religião, quando chama seitas, grupos perigosos, né? Grupos que produzem crimes contra a cultura, crimes contra a sociedade, né? Contra os direitos humanos, né? Então, aí, nesse sentido negativo, nós poderíamos dizer seitas. E nesse sentido, nós não temos uma proliferação de seitas, né? Não existem muitos grupos perigosos assim em Angola. Tem alguns, e que devem ser observados e vigiados até. Tem, sem dúvida tem. Nós tivemos o caso aí dos Calupeteca, que não é o meu caso aqui analisar se eles estavam certo ou errado, até porque não tem material. Não existe material de estudo que foi produzido. Se você quiser, você pode até produzir, mas não tem. Mas foi um caso que, teoricamente, seria um grupo perigoso e teve uma intervenção governamental. Mas, no geral, as igrejas que nós estamos vendo aí, espalhadas em Angola, é gente boa. É gente que quer servir Deus. Tem algumas que estão até enganadas, é claro, tem muitas que nem são cristãs, ou que são cristãos heréticos, no sentido nosso, né? Evangélico. Mas essa ideia de proliferação de seitas é uma questão que trouxe
uma grande discussão em Angola, e nós poderíamos dizer mais que era uma diversidade religiosa. Mas há um crescimento de um número de denominação, e a pergunta é se isso é realmente um fator negativo, né? E quais que são, de fato, entre esses grupos, aqueles que poderiam ser chamados de seitas, no sentido negativo, no sentido de um grupo perigoso, né? O que é o padrão para se considerar uma seita em Angola, por parte da igreja e por parte do governo, né? E o que é heresia para o governo? O governo não tem heresia, só poderia considerar no aspecto sociológico, né? No sentido de uma heresia social ou uma heresia psicológica, mas nunca uma heresia religiosa, porque o governo não tem uma religião oficial. A Igreja Católica Apostólica Romana não é a religião oficial do Estado angolano, porque o governo é laico e não tem religião oficial. Então não há uma dogmática oficial ou um credo oficial. Nós, como igreja, é diferente. Temos um credo, que é o credo cristão. Normalmente é o credo de Nicéia, que é um bom padrão. Se você não sabe qual é o credo de Nicéia, é só colocar na internet credo de Nicéia e você vai ver lá qual é o credo de Nicéia. É basicamente o que nós cremos. Cada igreja denominacional tem o seu manual de doutrinas, né? Então você que está numa igreja local, se você tem dúvida das suas doutrinas, você deve buscar com o seu pastor, sua pastora, apóstolo, profeta, a pessoa que está à frente da sua igreja, o bispo, né? Quem estiver à frente da sua igreja, você deve buscar o manual de doutrinas, que é importante que você saiba, até para poder entender se um grupo está contra e até que ponto essa divergência é perigosa ou não para a igreja, né? Isso é importante, porque o manual de doutrinas é uma identidade da igreja, né? E nós não vamos entrar nesse aspecto, é apenas uma abordagem. Nós sabemos que nós somos evangélicos, nós rejeitamos a dogmática, por exemplo, católica, no seu sentido geral, apesar de que a base, né, da dogmática católica é cristã, do Código de Nicéia, é basicamente a mesma que a nossa, né? Mas nós temos diferenças, né? Mas e as nossas diferenças? O que nos faz diferentes? Quem está certo? Qual que é o padrão para determinar quem está certo? Temos um padrão de nos fundamentar? Qual? Qual que é? A Bíblia. A Bíblia, que inclusive utilizando a frase dos reformados, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós concordamos, em geral, nós pentecostais, né, evangélicos, nós concordamos, porque a tradição e o que a liderança estabelece é bom, mas a nossa regra não é a tradição ou o que a liderança estabelece, porque isso é o que os católicos dizem ser a verdade. Nós acreditamos que a Bíblia é a regra de fé e prática. Se sai da Bíblia, está errado, né? Então aqui está a base para você identificar o que é errado, o que não é errado, ou como nós diríamos de uma forma teológica, né? O que é heresia e o que não é heresia, né? Então isso é algo que é importante que fique na sua mente e que você pense. Eu estou trazendo todas essas perguntas para você pensar, até porque eu não vou dar algumas respostas, porque algumas dessas respostas você vai ter que construir. E também você vai ter que construir com quem? Com a sua liderança. Nós já temos falado isso, porque uma das bases para se enfrentar as heresias e as seitas no sentido negativo é você estar junto com a sua liderança e buscando nela o apoio das dúvidas. É claro, tem muito material escrito, muita coisa disponível, né? Mas a gente sempre tem que estar unido à nossa igreja local. O Senhor tem uma liderança na igreja, Ele estabelece os nossos líderes. Deus que estabeleceu na igreja os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É Jesus Cristo quem estabeleceu. Nós temos que crer, está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós temos que crer que Deus cuida de nós, que Deus cuida da igreja.
Os nossos líderes podem errar? Podem, mas o Senhor está acima deles. Então, creia nisso, mas cada igreja local tem seu líder e seus ministros. Mas lembre, ninguém é maior do que a Bíblia. Os exemplos históricos que líderes assumem a autoridade igual à Bíblia são os exemplos dos grupos que acabaram sendo chamados de seitas, grupos perigosos. Nós temos que foram produtores de heresias, porque Jesus é o centro do cristianismo, e ele é a nossa chave hermenêutica. Você quer entender a Bíblia? Jesus é a chave da Bíblia. Se Jesus não entrar dentro do texto bíblico, alguma coisa está errada. Agora, antes de continuar, eu queria lhe fazer mais uma afirmação nessa aula. Hoje há muitas igrejas com nomes iguais ou parecidos. Isso não ligam doutrinariamente as igrejas. Então, nome, você não pode falar assim, isso aqui é uma seita, porque você leu lá, igreja Deus é bom. Bom, igreja Deus é bom a gente conhece. Aí a outra está escrito, igreja Deus é bom demais. A outra, igreja Deus é bom acima de tudo. Tudo é ligado? Não tem nada a ver. Você tem que fazer um estudo para saber se tem alguma ligação. Pode ter sido. Talvez até continue, Deus é bom demais, Deus é bom. Aí não importa, pode ser que seguiu porque saiu dessa. Mas pode não ter nada a ver. Então, por causa de nome, isso não é critério para estabelecer se é seita perigosa, seita herética, o nome. Isso não tem nada a ver. Você tem que fazer um estudo histórico. Você tem que conhecer o manual de doutrina daquele grupo para dizer que ele está errado. Mas não é porque ele tem um nome. E muito menos porque ele saiu daquele lugar. Não, isso não é critério. Critério tem que ser critério real e não um critério que é uma hipótese, né? Então, para se classificar, você tem que classificar de forma que seja uma forma lógica. Lembre, o que define uma igreja, ser igreja, é que eles são discípulos de Jesus Cristo e seguem os ensinamentos da Bíblia e tem uma base, pelo menos do credo cristão. Pelo menos nós, os evangélicos, consideramos o credo de Nicéia, né? Um ponto fundamental, o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e aí você já deve conhecer, né? Isso é um credo que basicamente a nós nos define, né, como cristão. Para se ter uma proposta se é seita herética, tem que se fazer um estudo e conhecer a história e a dogmática, ou seja, o manual de doutrinas daquela igreja. Você pode ouvir alguns nomes de igreja aqui e achar que todas que têm o nome citado são iguais, mas lembre, os nomes são apenas propostas de uma visão do líder que iniciou a igreja. Tem que haver a realidade ministerial da igreja, mas o nome em si não é determinação de quem é certo ou errado. Vejamos primeiro o aspecto histórico numa visão totalmente imparcial. Se você começa a analisar com parcialidade, você já começa achando que é errado, com certeza a sua análise vai estar errada, porque você vai ter uma opinião parcial. Apesar de que é muito difícil ser imparcial, né? Alguns diriam que ninguém é imparcial, mas nós temos que pelo menos tentar ser, né? Tentar ver, quando você faz uma análise de um grupo que você considera que é uma seita, que é um grupo que está seguindo uma heresia ou que é uma heresia, você tem que fazer uma análise real e não de quem faz. Eu ouvi falar que é. Você ouviu falar? Você está baseado em quê? Para poder fazer essa afirmação. Senão você começa a atacar pessoas que podem ser pessoas de Deus, pessoas que podem até ter um pensamento diferente do seu, mas não significa que estão errados. Como eu disse, uma das coisas que Deus nos colocou, a primeira coisa que Deus nos colocou dentro da igreja é a nossa liderança, que pode nos apoiar na ajuda da compreensão acerca desses grupos. E fique atento, porque a Bíblia fala que no final dos tempos a iniquidade aumentaria, apareceria muitos falsos profetas e falsos cristos. Quanto mais próximo do fim, quando vai ser o fim?
Não vamos entrar numa escola, numa aula de escatologia, né? Mas podemos estar chegando no fim, podemos até estar no fim. De qualquer forma, nós temos que estar atentos, porque a mentira vai aumentar. E nós temos que estar atentos, principalmente se nós somos líderes, porque é muito fácil levar o rebanho. Rebanho é fácil de ser levado por pastores, né? Líderes. E se você é um líder, você é responsável sim, de prestar atenção se está acontecendo alguma coisa, alguma nova doutrina, está dentro da igreja, ainda mais com a internet hoje. Os nossos membros de igreja têm acesso a muita coisa boa, mas muita coisa ruim, né? E às vezes começa a ver lá um pastor, seja do Brasil ou dos Estados Unidos, seja de onde for, trazendo uma doutrina totalmente diferente e ensinando na célula ou na igreja, no jovem, seja onde for, né? Aí você percebe que você tem que fazer, tem que procurar a sua liderança, falar: o que é isso? Eles estão ensinando isso, que isso é verdade? Vai estudar. Nós temos que estar atentos. Agora, pode ser também que seja uma reforma da igreja, um avivamento, né? A gente não sabe. Então a gente tem que estar atento. Eu vou trazer para você agora algumas listas, dentro desse contexto, dessa ideia histórica que nós vamos analisar aqui nessa aula, sobre a questão do que aconteceu com a igreja em Angola. E nós queríamos começar com um decreto executivo de 9 de 1987, foi 24/1/87, quando se estabeleceu 12 denominações consideradas denominações oficiais. Ali, em 87, começou, teoricamente, a regularização das igrejas chamadas evangélicas. Agora, preste atenção, uma igreja não estar regularizada ou legalizada não a faz de seita. Não se pode utilizar esse termo. Isso é inconstitucional e é discriminatório, né? Um grupo não estar legalizado ou regularizado conforme o governo apenas os faz como um grupo que não está regularizado. Não os faz ilegais, os faz não regularizados, né? Eles não têm ainda a regularização do seu grupo. Em teoria, conforme a Constituição, é isso, né? Agora, tem pessoas que falam: quem não é regularizado é seita. A maioria das igrejas hoje em Angola não são regularizadas, nem vão conseguir regularizar, às vezes, diante da nova lei de liberdade religiosa. Mas estão tentando, estão buscando meios legais, porque o cristão busca de todas as maneiras estar dentro da lei. Agora preste atenção, meu aspecto não é analisar isso, meu aspecto é analisar o seguinte: quem não está regularizado não pode ser considerado seita. Pode ser até do ponto de vista nosso uma seita, no sentido herético, mas isso é nosso, não é do governo, ok? E também você não pode usar esse critério para estabelecer como seita. Você tem que ver, como eu disse, o histórico dele e o manual de doutrina para você verificar se eles são cristãos, primeiro, e se são cristãos, se eles estão dentro de uma linha aceitável, evangélica. Mas voltando aqui à lista, você vai ver aí o nome dessas 12 primeiras denominações, que são a Igreja Evangélica do Sudoeste de Angola, né? Que é a IESA, a Igreja Evangélica Congregacional de Angola, que é a IECA, a própria Igreja Católica, a Igreja Metodista Unida, a Igreja Evangélica de Angola, a Igreja Evangélica Batista de Angola, a IEBA, a Igreja Reformada de Angola, a Igreja de Jesus Cristo na Terra, a Terra, que são os quimbanguistas, a Assembleia de Deus Pentecostal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Convenção Batista de Angola e a União das Igrejas Evangélicas de Angola, a UIEA. Então, nós vimos aí a lista, e essa lista demonstra aquelas 12 primeiras denominações. Elas são as igrejas históricas, como nós chamamos. Elas são as melhores? Não existe isso. Não existe as melhores ou as piores. Existe onde Deus está atuando.
Uma igreja que Deus pode estar atuando hoje, amanhã pode não estar atuando, porque se as pessoas não estiverem buscando Deus, não é o nome ou a história que vai manter Deus na igreja. O que mantém Deus na igreja são as pessoas, estarem buscando a Deus ou não. Então pode ter até uma igreja que foi um grande avivamento no passado e que hoje você olha lá e não tem visto a atuação de Deus, né? Mas historicamente, essas foram as 12 que iniciaram. E quais dessas eram realmente cristãs? E quais eram seitas no sentido nosso, né? Heréticas, vamos dizer assim, né? Porque há entre elas algumas, como os quimbanguistas, que não são cristãos. Mas você pode falar, eles são cristãos? Não, eles não são, eles creem em feitiçaria. Os vates, né? Acreditar, eles são messiânicos, africanistas, né? No sentido de que do Cristo negro, né? Cristo possuiu lá um pastor, que Simão Quibango. Isso está errado, né? É só fazer uma análise que você vai ver o que é. Mas vamos seguir. Poderíamos fazer estudos de caso a caso, mas não seria o nosso objetivo. A Logos tem religiões comparadas em Angola, né? Mas nos chamou a atenção a Igreja Católica, os quimbanguistas, os adventistas, como parte dos estudos de casos, né? Mas antes de 13 de 1986, o Departamento Nacional para Assuntos Religiosos chamou 19 missões e igrejas, que naquela época não havia uma distinção entre missões e igreja. A gente sabe que tem diferença, né? Por exemplo, missão Amém, isso é uma missão, isso não é uma igreja, né? Mas foram chamados 19 que não foram reconhecidas, né? Está aí a lista delas, as que não foram reconhecidas. A Igreja Lacista, do Cristianismo de Profeta, a Igreja dos 12 Apóstolos, a Igreja Evangélica dos Irmãos Menonitas, eles são cristãos de fato, pelo menos a gente sabe que é, né, no mundo. A Igreja dos Apóstolos de Jesus Cristo, a Igreja Luterana, também conhecida evangélica, de Angola, no Zaire, a Fraternidade Evangélica Pentecostal na África. Normalmente os pentecostais são evangélicos, mas é caro, tem que estudar caso a caso, né? Porque às vezes tem um nome e não é. A Igreja Profética de Cristo em Angola, a Igreja de Cristo União do Espírito Santo, o Caminho Internacional, a missão, a Igreja da Missão do Espírito Santo no seio da Igreja Cristã, a Igreja Bíblica em Angola, a Igreja Kaikwaza, a Missão para a Evangelização da África de Língua Portuguesa, a MEALP, que por acaso eu era participante dessa missão, eu me lembro, né, lá, né, no início, né, nós não fomos aceitos como igreja, nós nem éramos, nós só éramos uma missão, né, que atuava em Angola, mas fomos chamados e falaram que não dava o registro para a gente. A Igreja dos Negros em África, a Igreja Sagrada Esperança Universal, a Comunidade Islâmica, olha para você ver, lá no início já foi rejeitada, agora a nova lista foi rejeitada de novo, né? A Igreja Nova Apostólica, a Comunidade Evangélica Luterana em Angola, a Comunidade Evangélica de Angola. Você vê que desses 19, muitos casos eram casos até de cristãos mesmo, né? E na verdade nenhum desses casos deveria ser motivo de aceitar ou não aceitar por causa de religião, considerando o aspecto da Constituição. Mas nós estamos falando de 1986, um tempo ainda de guerra, né? Não havia ainda aquela Constituição que foi prorrogada em 2010, né? Então era uma realidade totalmente diferente esse período, né? Então essas foram 19 denominações que mereceria até um estudo histórico delas, né? Algumas ainda atuam nos dias de hoje, outras não, até terminar. O caso, por exemplo, da missão que eu participei, a MEALP, ela já terminou, né? Ela atuou durante um tempo e depois terminou. Já em 86, nós encontramos aí casos de neopentecostais e messiânicos africanistas dentro desse grupo que foram rejeitados. E aqui também, é claro, eu destaquei o caso do Islã, né? Que eles tinham, na verdade, 5 associações, só uma que foi rejeitada, as outras nem entrou na lista porque eles nem consideraram. O INAR não diferenciava, então, organizações para-eclesiásticas, que são missões de igreja, e atualmente o INAR reconhece 83 igrejas e outras 900 igrejas no início do ano 2000,
eles falaram que existiam mais 900 que esperavam o reconhecimento. O pastor Joaquim Fernando Cassissa, da Igreja Missão Apostólica dos Crentes em Angola, fez a contribuição para o workshop do INAR em Luanda, dizendo o seguinte: eu não tenho dúvidas, sobretudo quando foi exposto, apenas gostaria de dizer que a formação ou criação de uma comissão de teólogos é necessária para melhor definir organizações e instituições. Primeiro, as igrejas cristãs têm uma linha doutrinária que elas seguem, com base no seu mestre Jesus Cristo. Segundo, as outras religiões também têm linhas de preconceitos. Então veja, o interessante que eu quis chamar a atenção aqui é a sugestão que esse pastor deu naquela época, né, naquele encontro, e que é uma realidade. Não os casos das confissões religiosas, como a nova lei chama, né, os grupos religiosos, inclusive a Constituição chama de igreja e confissões religiosas, ficou até, na Constituição ficou algo que tem que ser definido. Igrejas e confissões religiosas é a mesma coisa ou não é? Bom, mas não é nosso aspecto aqui entrar nesse campo do direito, né? O fato é que deveria ter realmente uma análise dos grupos religiosos sem preconceitos, né? E uma análise mais científica, se assim eu poderia dizer. Será que o governo tem o direito de interferir? Sim, é claro que tem. O governo tem o direito de interferir na sociedade, e dentro da sociedade está a igreja, mas ele não tem o direito de interferir nas crenças, né? E de dizer quem pode crer e quem não pode crer e como pode crer. Isso está na Constituição, né? Então são assuntos que a gente tem que considerar, aquilo que se chama de liberdade religiosa. Em 1987, temos as primeiras igrejas evangélicas legalmente conhecidas, e aí foi criado então as grandes associações. Nós temos a Igreja Metodista à frente de uma das, que é a SICA, né, o Conselho de Igrejas de Angola, e que está ligado ao grande ecumenismo, né? Não é caso de nós, né? Não estamos ligados ao grande ecumenismo. Algumas podem estar, né? A SICA, então, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, foi fundada em 1987, 24 de fevereiro, na Igreja Metodista Unida, né? No início tinha o nome de Conselho Angolano de Igrejas Evangélicas, a CAIE, e foi fundado pela IECA, você está vendo a lista aí, né? A IECA, a EMUA, que é a Igreja Evangélica em Angola, IEA, a IEA, né? A IEBA, a IEA, IERA, a MEPA e os quimbanguistas, né? Em 2017, a SICA já tinha 22 igrejas filiadas. Está aí a lista, eu não vou ler essa lista, tá? Fica aí, se você quiser ler com calma, é só parar o vídeo, tá? É muito simples, quando você não está entendendo, ou você não entendeu direito, qualquer aula, de qualquer videoaula, de qualquer disciplina, você pode parar, voltar, ouvir de novo, isso é normal, né? Você está no ensino EAD, né? Ou pelo menos semipresencial, não sei como que vai ser utilizado essas VAS, né? Que nós estamos fazendo, essas videoaulas, mas você pode utilizar da maneira que é melhor para você, né? Então está aí a lista, né? Nós vemos então nessa lista as 12 igrejas, né? E essas igrejas então se dividiram basicamente em dois grupos: a SICA, que nós falamos, e a outra que está mais as igrejas evangélicas que não estão no grande ecumenismo, que é a AEA, Aliança Evangélica de Angola, né? A AEA está ligada à Aliança Mundial de Igrejas, com o ecumenismo evangélico, e a SICA, do Conselho Mundial de Igrejas, com o grande ecumenismo. Agora, o que é ecumenismo? Nós já falamos sobre isso, né? Era um ponto que nós temos que parar, mas eu queria só falar mais uma vez rapidamente. Nós não temos muito tempo, né? Muito assunto para ser falado, mas é o processo, é um termo, né, que vem do grego ekumené, né, que significa mundo habitado, que a Igreja Católica, no início,
teve a ideia de chamar ecumenismo aquilo que era a sociedade cristã. Mais tarde, ela assumiu a ideia de reunir grupos de opiniões diferentes ou formar uma religião única, né? E também no cristianismo entrou, mas não como a religião única, mas sim como a igreja se unindo com denominações diferentes. É uma busca de unidade, né, que a gente tem. Voltando à situação histórica, ecumênica em Angola, nós também tínhamos outras associações, uma delas ainda estão hoje, como o Fórum Cristão Angolano, a Aliança de Igrejas Africanas, a AIA, e o Conselho de Pastores, né, inclusive que tem trabalhado muito forte hoje em apoio às novas igrejas que estão tentando se regularizar em Angola. A AIA, em 1994, foi fundada e faziam parte dela essa lista que está agora na sua frente, né? Você vai ver, eu vou falar rapidamente, não vou explicar, né? Você pode até parar e depois ver. Nós tínhamos aí a ADP, Assembleia de Deus Pentecostal, a Convenção Batista de Angola, a Igreja Evangélica Pentecostal em Angola, IEPA, a União das Igrejas Evangélicas de Angola, a UIEA, a Igrejas Evangélicas dos Irmãos em Angola, são as Igrejas dos Irmãos, né? A IEA, a Igreja Evangélica Luterana em Angola, a Igreja Evangélica Sinodal, que antigamente era do Sudoeste, né? De Angola, a IESA, a Igreja Cristã Evangélica em Angola, a ICEA, a Igreja de Cristo em Angola, a ICA, a Igreja Cristã Evangélica Pentecostal de Angola, a ICEPA, a Igreja Evangélica do Avivamento Bíblico em Angola, a IEABA, a Igreja Evangélica Pentecostal de Angola, a IEPA, a Igreja Evangélica Sinodal, falei, a Igreja Presbiteriana, a Igreja da Redenção Pentecostal, a Igreja da Vinha de Deus e a Igreja Bíblica da Vida Profunda. 17 igrejas que atuam hoje na AIA. E, como eu disse, havia outras associações, além do Fórum e da Aliança das Igrejas da Africana, nós tínhamos também outras, inclusive católicas, né, que era a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, o Fórum dos Conselhos de Igreja da África Austral, o Conselho de Igrejas de toda a África, CITA, o Conselho Mundial de Igrejas, a CMI, e o Comitê Intereclesial para a Paz em Angola. Então são muitos os grupos de associação. Isso é apenas para te dar conhecimento da história, da construção da chamada legalidade em Angola, né? Em 1991, vem uma lei que regulariza o direito do exercício da liberdade religiosa. E em 92, uma nova Constituição que modificava de 1975. Eu estava até aqui em 92, quando eles estavam fazendo o constituinte dessa nova Constituição de 92. E também veio o decreto executivo 1292 do Ministério da Justiça do governo de Angola. E aí o número 7 no diário, né? Dia 14 de fevereiro de 92, veio reconhecido pelo menos 50 igrejas cristãs, né? Então aumentou o número. Nós tínhamos o INAH em 2007, que informava de 800 igrejas, que eles chamavam de ilegais. Nós já falamos que esse termo ilegal deve ser tomado um certo cuidado, porque às vezes entra um aspecto negativo, né? A diretora Fátima Viegas dizia, na época, em 2007, as igrejas evangélicas deveriam se congregar numa associação única por terem o mesmo cariz teológico e filosófico, o qual deveria servir de elo de ligação com o Estado, o que, de certa forma, facilitaria a articulação entre ambas as instituições. Isso é uma opinião, né, de um político acerca da igreja, e a decisão se a igreja deve ou não deve ser das próprias igrejas, né? Então, em 87, nós tínhamos 12 igrejas reconhecidas, em 92 nós tivemos 50, em 93 2, em 94 6, em 96 8, em 98 2 e em 2000 4, totalizando as 84 legalizadas. Agora 83, né, teve a perda de uma, né, e nós temos 2 casos aí que nem são cristãos, né? Nós não vamos fazer esse estudo, mas está aí. E tem os casos também a ser analisados que são
os messiânicos, né? Que em geral, infelizmente, são africanistas no sentido negativo, né? Não da africanidade, mas do africanismo. O africanismo, infelizmente, é aquela ideia de rejeição àquele que não é africano. Isso é negativo, mas a africanidade é positiva, porque é o valor, ou dar valor à cultura africana. Isso é outra coisa, né? Mas deve ser considerado. Nós temos então aí a lista, né, das igrejas que estavam regularizadas, que estão regularizadas e que são messianistas africanistas, tá? Então estão aí a lista diante de você, né? Nós temos aí uma lista dentro daquela lista oficial, né? Um total de 24. Nós encontramos 24, desculpa, tem mais, são um total de 24, são 24 na verdade, africanistas, inclusive os quibanguistas e os toquistas. Os toquistas inclusive têm 2 divisões. Então são 24 no total. A lista está aí, se você quiser parar, você pode ver. Depois nós encontramos outros movimentos cristãos, que é a Igreja Católica, o Adventismo, que tem 2 linhas, os Mormons, que tem 2 linhas, os Testemunhos de Jeová, que são considerados cristãos, mas não são cristãos, mas estão aí como se fossem cristãos, a Igreja Universal do Reino de Deus, e aí nós temos 2 que não são cristãs, que é chamada Igreja Fé Bahá'í e a Igreja Messiânica Mundial. Eles têm um nome igreja, mas eles não são cristãos. Então, essa é a lista que eu queria deixar para você, que você pode analisar com calma, né? E aí, dessa forma, nós estaremos a terminar mais uma aula e, se você precisar, você pode parar, olhar a videoaula para analisar cada caso. É claro que esse é um assunto apenas de apoio, né? Na construção da legalidade, da análise dos grupos ou das confissões religiosas em Angola, né? E o principal é que eu gostaria de contribuir, é que você crie critérios de análise do que realmente, dentro do aspecto da igreja, né? O que é uma seita herética, né? E o que é uma heresia, no sentido de um dogma errado. Então, faça análise, tem muitos grupos hoje em Angola, não analise simplesmente pelo aspecto legal ou pelo nome, né? Mas analise de uma maneira correta, que é o quê? Por meio da história, como ela nasceu, quem fundou aquela igreja, né? E o manual doutrinário. E tendo dúvidas, e na verdade até se você precisar de fazer essa análise, porque tem algum objetivo de evangelização ou de preservação da igreja, porque esse é o objetivo da proposta apologética, né? É o quê? É cuidar da igreja, para a igreja não errar diante de uma nova proposta que está chegando, ou alcançar o que já foi enganado, ok? Então, fica aí para você toda essa proposta, né? E nós terminamos então mais uma aula, e que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina do curso de liderança, Seitas e Heresias.